Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. O Sérgio Kozek aqui do Japão, ele falou para todo mundo deixar o like. Ele deixou o like aqui e falou para todo mundo deixar o like aqui para fortalecer o canal. Ontem eu compartilhei, né, sobre a irmã Carmen, né, do ramo lá na cidade de Camaguá. E olha só que interessante, várias pessoas, né, de Camaguá mandou mensagem aqui do Rio Grande do Sul aqui. Tem a Roseli de Fátima, ela falou que já pertenceu, né, nessa cidade aqui. Em 1981 começou a pregação do evangelho lá, ela estava fortalecendo. Hoje ela não mora mais lá, mas ela participou no início ali, eu achei bem interessante. Tem a Camila Becker também aqui, ela compartilhou que também é de uma cidade vizinha, né, de Camaguá ali, é Santa Cruz do Sul, tá bom? E também tem essa pessoa aqui colocou o nome no YouTube como Arte e Desafios, tá bom? Ela também colocou aqui que ela é, né, do mesmo ramo da Carmen, e o nome dela aqui é Terezinha Silva, né? Ela é membro já há 22 anos. Nossa, que interessante. Gratidão pela mensagem de vocês. Sejam todos bem-vindos aí ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênio, sessão 27, vamos finalizar a sessão. A gente vem estudando aqui do versículo 1, a gente parou até o versículo 14, tá bom? Que falou aqui sobre o sacramento, tá bom? A maneira, o emblema do sacramento, falou sobre uma reunião sacramental que o próprio Salvador Jesus Cristo vai fazer com várias pessoas, vários patriarcas conosco também. E aqui, então, ele vai falar sobre essa preparação, tanto para nós tomarmos esse sacramento, como também para a segunda vinda de Cristo. Como nós podemos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Então, aqui nessa revelação, fala sobre nós nos revestirmos da armadura de Deus, tá bom? Então, vamos pegar aqui, Doutrina e Convênio, sessão 27. Deixa eu abrir aqui no meu aplicativo, isso, sessão 27, a partir do versículo 15. Diz assim, nossa, meu aplicativo apagou tudo aqui, peraí. Vou ver se eu consigo abrir aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Então, Doutrina e Convênio, sessão 27, a partir do versículo 15. Versículo 15 diz, então, portanto, alegrai-vos, rejubilai-vos e cingi os lombos. Cingir os lombos, né? O lombo é uma cinta que vai ali em torno da cintura, um cinto, né? Aqui ele vai falar da armadura de Deus. Então, o cinto da armadura é o que sustenta toda a armadura, na verdade. Tudo vai ali por ela ali sustentando pelo cinto. Também a expressão, né, nas escrituras de cingir os lombos significa se preparar, tá bom? Porque no Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente observava que tanto os homens usavam ali um roupão, né, que vai até embaixo lá no calcanhar, ali, bem lá perto do tornozelo, né, como se fosse um vestido longo. E ali, então, quando fala sobre os lombos, tá bom? Significa você pegar aquela parte e subir para cima e amarrar assim perto, como se fosse na cintura, fazendo como se fosse uma bermuda, porque ali, então, você tem agilidade para correr, para lutar, tá bom? Então, cingir os lombos significa pegar, porque com o vestido até embaixo você não consegue fazer um passo longo, né? Então, cingir os lombos é trazer a roupa para cima, amarrar ali, pronto para correr, para batalhar, tá bom? Então, aqui ele está falando sobre nós nos prepararmos. Aqui ele vai falar sobre a armadura, tá bom? Em Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo também fala da armadura de Deus, que é o que vai falar aqui também. Tá bom? Então ele vai aqui para cingir nos lombos. Tomai sobre vós toda a minha armadura. Veja só que não é para nós tomarmos somente uma parte da armadura, tá bom? Tanto aqui em Doutrina e Convênio como em Efésios 6, é dito sobre 6 partes da armadura de Deus, tá bom? Quando Paulo está fazendo esse discurso lá em Efésios, capítulo 6, né, do versículo 10 ao versículo 18, se eu não me engano, ele está falando da armadura de Deus que tem no Velho Testamento,
tá bom? Tá lá em Salmos, capítulo 52, e também em Salmos, capítulo 59, tá bom? Fala das partes da armadura para a pessoa se revestir dessas partes da armadura. Só que lá não fala sobre dois itens que Paulo fala, que é do escudo da fé e da espada, né, que é a palavra do Senhor ali. Esses dois itens não se encontram lá, mas tanto por Paulo é dito, também é dito aqui em Doutrina e Convênio, tá bom? Então aqui ele fala sobre nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, não somente uma parte. Aqui vai citar todas as partes dessa armadura. E aqui fala também, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, a fim de subsistirdes. Havendo feito tudo, é tudo ao nosso alcance. Nós devemos fazer tudo ao nosso alcance para vestir essa armadura, tá bom? Para resistir o dia mau. O que é o dia mau? É o dia da peleja, né? Por exemplo, na guerra, né? Qual é o dia mau na guerra? É o dia que estão batalhando um com os outros. Tem dia na batalha, na guerra ali, que não estão guerreando. Tem aquela tensão, tudo, mas o dia mau é o dia da batalha, o dia da provação. Então nós devemos estar preparados para o dia da provação. Então a preparação vem antes, veja que Deus nos concede um tempo para nós nos prepararmos, tá bom? Para esse dia mau aqui. Então vamos aqui, alguns comentários que eu peguei aqui. Por exemplo, ele vai falar sobre revestir-vos de toda a armadura de Deus. Isso significa que não é a armadura do vizinho, né? E nem a minha armadura que eu vou colocar em outra pessoa. Está falando de revestir da armadura de Deus. E aí eu peguei aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 e o 39, quando Saul, né, Davi falou que ia enfrentar o gigante Golias, Saul, então, o rei, ele tira a armadura dele e coloca sobre Davi, para que Davi possa guerrear. Só que Davi não consegue andar com aquela armadura, não consegue se movimentar. Então ele tira tudo aquilo ali. Então já a armadura de Saul não serve em Davi. Nós temos que vestir da armadura de Deus, tá bom? E também não é pegar nossa armadura e colocar em outras pessoas, tá bom? É revestir-vos todos nós da armadura de Deus. Vamos lá aqui, né? O versículo 16 vai começar a falar da armadura aqui. Diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade, tendo vestido a couraça da retidão e calçado os pés com a pregação do evangelho da paz, o qual para vos confiar enviei meus anjos. Bom, primeira coisa que nós vimos nesse versículo aqui é estais, pois, firmes, tá bom? Isso significa firme na mesma posição. O Senhor não quer que a gente vá lá atacar o inimigo, tá bom? Ele quer que nós fiquemos firmes, resistamos ao mal. Bom, na igreja a gente não ensina de ir lá batalhar com o demônio, repreender demônio, nada disso, né? Na igreja nós não fazemos, não ficamos chamando o demônio, manifesta-te, nada disso, né? A igreja é um lugar para Deus, né, habitar. É um lugar onde nós vamos para ter um encontro com Deus. Então a gente não faz batalhas, essas batalhas espirituais lá, tá bom? Então aqui ele fala ficai firme, né? Não é para nós irmos contra o inimigo. Aliás, o inimigo que vem contra nós, né? Como diz as escrituras, como Pedro falou, que o Satanás ele é como um leão que ruge, né? Para nos pegar ali. Agora não sei se você já assistiu aí na TV, né? Como é que o leão caça. O leão, na verdade, ele caça em silêncio, ele não fica rugindo, tá bom? Qual é o momento que o leão ruge? É quando ele está bem perto da presa, que ele avança, aí ele dá aquele rugido. Aquele rugido, ele apavora o animal de modo que dá alguns segundos de travamento, né, no animal ali, né, nos músculos, né? Os músculos se retraem e o animal fica parado ali alguns segundos. E é o tempo dele chegar e, né, pegar ali a presa. Isso acontece até conosco, né? Quando a gente toma um grande susto, a gente fica paralisado ali 1, 2 segundos, tá bom? Então, quando fala que o diabo é como um leão que ruge, significa que ele está perto,
Ele não vê a hora de pegar, e a gente tem que estar sempre esperto, porque ele sempre quer nos apanhar, tá bom? Então, não é preciso você ir lá combater o inimigo, ele vai vir combater contra nós. Então, a batalha é nós nos defendermos, tá bom? Então, tanto né, aqui na armadura de Deus, a gente vai observar que só tem a espada, né, que é de atacar. Todos os outros itens aqui são de proteção e defesa. Então ele fala sobre estar firme. Eu lembrei aqui de Mosias 5, versículo 19, sobre falar de estarmos firmes e inamovíveis, né? Ou seja, sempre pávidos ali, prontos, né? Firme na palavra de Deus. Vamos lá. A outra coisa que falou aqui, revestivos da couraça da retidão. A couraça aqui, né, é como se fosse um peitoral de latão, de bronze, né, que vai proteger contra espadadas ali, né, contra lanças, essas coisas, tá bom? Então, serve para isso. Uma vez, né, os missionários vieram fazer uma reunião aqui em casa e eles trouxeram uma couraça para nós vermos aqui. Só que essa couraça era de vários tecidos finos, né, como se fosse correntinha tecida uma com a outra, só que fazia uma camisa, né, fazia uma parte da luva, assim, era uma couraça. E aí ele pegou e mostrou uma machadinha, né, uma machadinha pequena que ele tinha, ele queria mostrar o exemplo da mensagem da couraça. Aí ele pegou e falou, segura esse papel aqui. Eu segurei o papel, ele pegou com a machadinha e passou levemente sobre o papel, né, cortou facilmente, o machado estava incrivelmente afiado. Eu fiquei surpreso com o corte ali do machado, né, cortando até uma folha de sulfite assim com facilidade. Eu falei, nossa, tá afiada aqui, né? Eu coloquei o dedo assim na lâmina, assim, mas sem apertar, né? Só para ver que tava muito fino mesmo, bem afiado. Ele falou, pois é, olha só. Aí ele colocou a couraça e aí ele passou o machado assim com tudo no peito. Não cortou nada, porque passou em cima da couraça. Então a couraça é para proteger. Dentro dessa mensagem, o missionário pegou também um dardo, né? E aí ele mostrou um dardo ali, ele falou: "Olha só, o machadinho não conseguiu te ferir, mas o dardo consegue. O dardo ele tinha uma ponta fina como se fosse um preguinho. E aí colocando na couraça atravessava na hora assim, ó, e pegava, né? E aí me lembrei ele compartilhou as mensagens, né, de Elamã, capítulo 5, fala que Satanás ele vai lançar na fúria dos ventos ali nos torvelinhos dados inflamáveis. Então os dardos, até mesmo a gente com toda a couraça, com toda a armadura de Deus, para se locomover, tem as partes, né, que tem brechas para articulação dos braços, movimentos e do pescoço. Então os dardos, eles são finos, eles entram ali, né, eles pegam a pessoa ali. E esses dados são inflamados, ou seja, envenenados. Então, mais para frente aqui vai falar um pouquinho da armadura de Deus aqui, que o escudo apaga o veneno desses dardos, tá bom? Então, nas batalhas a gente acaba se ferindo, mas a gente tem que estar revestido de toda a armadura de Deus para estarmos protegidos, para estarmos preparados. Então, a couraça, ela protege aqui, né, essa parte do peitoral, simbolizando ali o coração, né? Devemos proteger o nosso coração aqui. Vamos lá, aqui ele também falou, além da couraça, aqui eu achei interessante esse comentário que eu coloquei aqui, ó. Ele fala de vestir-vos com a couraça da retidão. Então a couraça significa a retidão, tá bom? E a definição de retidão é a qualidade que possuímos de sermos íntegros, uma pessoa reta, que procura guardar a lei de Deus, a justiça de Deus, tá bom? Então, isso é ser reto, retidão. Então, repare que para combater o inimigo, né, o que o Senhor fala? Coloca a couraça da retidão, é nós termos retidão que vai combater o inimigo. Não é jogar sal grosso nele, não é jogar óleo consagrado, não é jogar água benta que vai ferir o inimigo e ele vai embora, não. É com a retidão, é nós sermos retos, nos tornarmos. Aliás, essa armadura aqui, ele vai dando o exemplo de uma armadura de soldado mesmo, mas aqui, o que está falando? Cada parte é uma representação. Por exemplo, a couraça aqui está falando da retidão.
Então, na verdade, ele está falando, revestivos de Cristo. Nós devemos nos tornar semelhante a Cristo, nos seus atributos, nas suas qualidades. É isso que está falando aqui sobre essa armadura, tá bom? Então, como vencer, como derrotar o inimigo? Tendo retidão. Não é jogando sal grosso, água benta, óleo consagrado, nada disso que é ensinado aqui. É ser reto, né? Ou seja, procurar ter retidão na vida. Quer atacar o inimigo? Sai fora da pornografia, não fala palavrão, sai fora da fofoca, tenha retidão. É isso que ataca o inimigo, né? Aliás, lá em Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, devemos ser submissos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, o diabo vai embora, ele foge. Então, nós devemos ter essa retidão e buscar sempre o Senhor. Aqui no mesmo versículo, falou sobre calçar os pés com a pregação do Evangelho da Paz, a qual vos confiei e enviei meus anjos. Então, está falando de o calçado, né, na questão da armadura, é algo bem importante ali, para não se escorregar no caminho. Esses calçados tinham cravas, né, igual as chuteiras de futebol aí, né, também tem cravas para firmar bem o pé ali na grama. Então, também essas armaduras romanas também tinha cravos ali para eles não escorregar no barro, ou seja, ficar firme no caminho. Bom? E pregação do evangelho. Conforme eu falei, partes dessa armadura a gente consegue achar no Velho Testamento. Lá em Isaías 52:7, falando sobre os pés, diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, e faz ouvir a paz. Que anuncia o bem, faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então, calçar os pés com a pregação do evangelho é compartilhar o evangelho com outras pessoas, tá bom? Preparar o caminho para outras pessoas também obterem essa salvação. Vamos lá, Doutrina e Convênio 27, versículo 17, diz assim: tomando o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do iníquo. Então veja que o escudo ele vai apagar o efeito do dado. Conforme eu compartilhei na experiência, a machadinha não entra na couraça, mas os dardos eles penetram e envenenam. Então o escudo da fé vai apagar. Agora aqui é óbvio que está falando da fé no sentido fé em Jesus Cristo. Né? Não adianta a pessoa ter fé em outros deuses, outras idolatria, outros santos. É fé em Jesus Cristo. É essa fé que vai apagar os dardos, né, inflamados aí do inimigo. Continuando aqui, versículo 18. É o último versículo aqui. Tomai o capacete da salvação e a espada de meu espírito, que derramarei sobre vós, que é minha palavra, que vos revelo. Concordais acerca de todas as coisas que me pedirdes, e sedes fiéis até que eu venha, e sereis arrebatados para onde eu estiver, estejais vós também, né? Então, ele falou do sacramento, tomar o sacramento com ele. Então, para que nós possamos estar com ele onde ele vai estar, nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus aqui. E aqui falou dos últimos dois itens, né? O capacete da salvação, que me lembra, né? O presidente Nelson falando sobre pensar celestial, né? O capacete da salvação aqui. E eu vou finalizar aqui, ó, falta 1 minuto na mensagem, essa parte aqui da espada, né? A espada aqui é a palavra de Deus, tá bom? Então nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque é um ataque contra o inimigo, né? E aqui, como exemplo, eu peguei Mateus capítulo 4, quando o inimigo fala para Jesus Cristo transformar as pedras em pães, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que Jesus Cristo respondeu? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja que a espada é a palavra, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nos defender. Quando alguém fala alguma coisa, não, está errado, eu conheço isso aqui. Não, nem só de pão viverá o homem. Né? E o inimigo também usando as escrituras ali,
né? Ele vai usar aqui, ele fala lá no pináculo do templo, para ele, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? Aos seus anjos dará ordem e não deixará que tropece, né? Em algum lugar ali. Está citando o Salmo 91 aqui para Jesus Cristo, falando para ele se jogar do pináculo do templo. Mas Jesus Cristo, conhecendo as Escrituras, disse, né? Disse-lhe, versículo 7, Mateus 4, versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que ele combate com a Escritura. A palavra de Deus é a espada, ele combate o inimigo com a Escritura ali, tá bom? Então sempre ele vai usando a Escritura. Lá em Mateus 4, 9, também, num monte muito alto ali, Satanás vendo ali todos os reinos da terra, ele oferece para Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo pega e diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4, versículo 9 e 10. Então, somente a Deus. Veja, ele conhece a palavra. Ele diz, está escrito. E nós, se nós não conhecemos a palavra, eu nem estou falando de decorar e saber onde está a escritura. É que quando alguém falar alguma coisa, ou o inimigo nos atacar, nós possamos saber, está escrito. Não precisa nem questão de saber onde está na Bíblia, mas saber no coração, é onde nós devemos gravar a palavra de Deus. Está escrito. Alguém mandou fazer alguma coisa errada? Está escrito. Deus falou que eu não posso fazer isso, eu não vou fazer. Então, a palavra de Deus, a espada, ela é a palavra de Deus. Agora, eu sei que passou um pouquinho do tempo aqui, mas só lendo ainda o versículo, capítulo 27, né, a seção 27, versículo 18, quando fala a palavra aqui, fala a palavra de Deus revelada, não somente o que já foi escrito, mas o que é revelado. Olha só aqui, ó. A espada de meu espírito, que derramarei sobre vós, minha palavra, que vos revelo, ou seja, que está revelando agora. Também Jesus Cristo, quando ele falou, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele não está citando do que já saiu, mas ele está falando de coisas que seriam reveladas, tá bom? Ele está falando no futuro, toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E aqui também, ele falou aqui que vos revelo e concordais acerca de todas as coisas que me pedis, e sedes fiéis até que eu venha, e sereis arrebatado, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o tempo finalizou aqui o tempo para nós, mas essa da armadura de Deus é a preparação, tanto para nós tomarmos o sacramento junto com o Senhor, tanto para a segunda vinda de Cristo. Então é a preparação para tudo, cingir os lombos, estarmos preparados para a vinda do Senhor, tá bom? E é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.